avaliação e recursos. Esses são os temas deste Tome Nota. Este Tome Nota envolve a etapa 4 da nossa ATP. Vamos me acompanhar um pouquinho aí para vocês perceberem quais são os itens importantes dentro de avaliação e de recursos. Então, qual o objetivo da avaliação, né? A avaliação, ela tem como objetivo, ou poderia dizer, ela visa, né? Qualificar a aprendizagem dos nossos alunos e também a prática educativa do professor. E nós podemos aplicar vários tipos de avaliação. As três mais comuns, poderia dizer assim, são as avaliações do tipo diagnóstica, formativa e somativa. Bom, e como que você tem que pensar essa questão da avaliação, né? Você tem que refletir sobre a melhor maneira de verificar se o seu estudante atingiu e desenvolveu o objetivo de aprendizagem que foi proposto naquela aula, né? E é necessário reler o objetivo e dimensionar como pode ser articulado a proposta da aula. Então, quando você está trabalhando com o desenvolvimento, volta lá no objetivo, releia. Como que eu vou verificar se o estudante está aprendendo ou não? Volta lá no objetivo e releia se a prática avaliativa que você desenvolveu ali está de acordo ou não com o seu objetivo. Então, eles estão conectados, isso é muito importante. Então, o encaminhamento metodológico, ele deverá considerar o momento da avaliação e o aspecto processual da aprendizagem, não apenas o produto final. Tá ok? Mas veja que importante, né? O aspecto processual da aprendizagem, né? Então, você tem muitos meios de se fazer, de realizar essa avaliação, né? Esse processo avaliativo. Então, como instrumentos, eu cito aqui jogos, quiz, que são questionários, pode usar o Google Forms, né? Seminários, diálogo com a turma, né? Em forma de inquérito, questionamento, né? Portfólios, produção de cartazes e muitos outros. Então, aqui eu cito um exemplo ao qual você pode mesclar alguns tipos de avaliação. Neste exemplo, eu cito uma mistura ali da avaliação diagnóstica e da avaliação formativa. Então, no início, antes de você começar a temática, iniciar a sua aula formalmente, você pode iniciar a aula com uma avaliação diagnóstica, aplicando um jogo. Por que avaliação diagnóstica? Porque você vai identificar o quanto seus alunos sabem daqueles conhecimentos necessários para você desenvolver a sua prática, né? Então, você pretende trabalhar com um objetivo, mas para atender aquele objetivo, para conseguir o aprendizado naquele objetivo, você precisa que o seu estudante saiba que eles tenham alguns conhecimentos prévios. Então, a avaliação diagnóstica vai te ajudar nesse start de aula, nesse início da sua aula. E durante a sua aula, ou lá no final, né, não importa, ou ao longo de todo o processo também, você poderá realizar a avaliação formativa. Mas de que forma, né? Olha que legal, você pode estar construindo um mural coletivo ou até mesmo individual, né? Utilize aqueles papéis manilhas, cola no quadro, cada equipe pega uma caneta para escrever, né? Faça com que eles se movimentem, faça com que eles se expressem. Isso é importante, tá ok? Então, se liga na dica. Vamos lá. E daí, então, sobre os recursos. Quais recursos precisarei para que a execução da minha aula corra de maneira mais assertiva? Olha que palavra, essa palavra é chave, assertiva. Eu não posso estar ali no meio da minha aula, desenvolvendo a minha aula e de repente, nossa, essa bola não dá certo porque eu quero fazer. Aí você sai e vai atrás da outra bola. Ou o espaço não ficou legal, não cabe todo mundo, não dá para a gente realizar a atividade conforme foi previsto, né? Então, não foi previsto. Você tem que cuidar da questão dos recursos, né? O que eu vou exatamente utilizar?
Vou utilizar a internet, vou utilizar multimídia, vou usar o projetor, né? Papelaria, a coisa mais comum que tem é você estar trabalhando ali, de repente faltou papel, aí você corre na secretaria ou pede para um estudante ir buscar tal material. Isso não pode acontecer, professor, né? Então a gente tem que ficar ali atento aos recursos em termos de quantidades e materiais necessários. Você prevê a construção de um mural com, por exemplo, o que eu comentei lá, né? Vários pedaços de papéis colados na parede, cada equipe pega aquelas canetas piloto para poder estar escrevendo. Mas eu não tenho caneta suficiente, né? Então, você tem que prever tudo isso. Programar impressão, fotocópia de alguns materiais nas quantidades necessárias, né, com antecedência. Os espaços escolares fora da sala de aula, será que eles estarão disponíveis? Vou fazer um passeio com os meus estudantes, né? Vai ser muito interessante eu levá-los ao museu. Aí você não programa, né? Você não faz uma programação, não liga, não agenda, não reserva, chega lá. Se vocês conseguirem entrar, às vezes está uma muvuca e a sua aula ficou perdida. Então, é muito importante você pensar em tudo isso, tá ok? Reserva de materiais de uso comum também são necessários. Tem muitas bolas, jogos e cordas lá naquele cantinho lá da escola, é só ir lá pegar. Mas e se o outro professor pensou em usar no mesmo momento que você? Então, tem que reservar. Né? Tem que reservar, tem que planejar. Então, é preciso também, em termos de recurso, vocês preverem se os estudantes precisarão trazer alguma coisa para casa, para a aula, né? Então, por exemplo, a minha prática avaliativa envolve a construção de um robozinho com sucata, alguma coisa assim. Mas e daí? E a sucata? Veio da onde? Vai ser ali, né, vão procurar na escola na hora? Não, você tem que programar, e até o tipo de sucata, né? Então, eu quero que eles construam tal coisa, né? Então, você já tem que ter uma visão mais ou menos para poder orientar os seus alunos no que tipo de sucata que eles vão trazer, porque senão vai chegar tanta coisa diferente ali e, de repente, você não consegue atingir o seu objetivo. Então, tanto avaliação quanto recursos, eles têm que ser previstos no seu plano de aula, com bastante detalhes, tá ok? Bom, então para a gente fechar, importante, entrega da sua TP, seu plano de aula completo, né? Que neste vídeo nós encerramos toda a explicação do plano de aula. Então, na semana 8, estará disponível um link que é a entrega da atividade prática. Então, você vai clicar lá e enviar o seu arquivo. Não se esqueça que o uso do template do plano de aula, ele é obrigatório e está disponível lá na semana 2, tá? Então, fique atento a isso. E o link da entrega, ele ficará disponível somente até o término da semana 8. Então, muita atenção aos prazos. Pessoal, espero que tenham gostado. Um grande abraço. Se precisar de qualquer ajuda, basta me chamar lá no Fale com a Gente. Tá ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.